E se os ETs realmente existirem e eles chegaram na Terra? Imagine que amanhã apareça uma nave alienígena no céu. Não um borrão filmado com uma TechPix, mas uma nave de verdade mesmo, aquela gigantesca e inegavelmente uma nave extraterrestre. O que será que eles querem? Minha casa. Por que uma civilização capaz de atravessar o espaço interestelar perderia tempo vindo até aqui? Porque quando começamos a olhar de forma científica, algumas das explicações mais populares começam a parecer estranhas, muito estranhas. Primeiro porque o simples fato de conseguir chegar aqui já seria um milagre tecnológico. A estrela mais próxima do Sol está a 4 anos-luz de distância. Parece pouco, né? Mas não é. As espaçonaves mais rápidas que a humanidade já construiu levariam milhares de anos para percorrer essa distância. Então, se uma civilização chegou até a Terra, é sinal que ela resolveu um problema que nós sequer conseguimos pensar. Talvez ela já dominou formas de energia que ainda não descobrimos, talvez tenham motores que manipulam o espaço-tempo, talvez utilize tecnologias que hoje pareçam ficção científica. E, em outras palavras, se eles chegaram até aqui, provavelmente estão há séculos, milênios ou até milhões de anos-luz à nossa frente. E isso muda completamente a conversa. Quando pensamos em invasão alienígena, os filmes costumam sugerir que eles querem nossos recursos, a água, os metais preciosos, mas existe um problema. O universo ele é absurdamente grande e muitos dos recursos que consideramos valiosos existem em abundância fora da Terra. Existem asteroides contendo quantidade gigantesca de metais raros. Alguns possuem mais platinas do que toda a quantidade já extraída pela humanidade. Corpos como o asteroide 16 Pisces são tão ricos em metais que despertam enormes interesses científicos justamente por causa disso. E além disso, água existe em luas, cometas e inúmeros objetos espalhados pelo sistema solar. Se uma civilização que domina a viagem interestelar conseguir chegar aqui na Terra para minerar metais preciosos, seria equivalente a uma petrolífera atravessar um oceano para procurar petróleo num aquário. Não faz nenhum sentido. Muita gente imagina os alienígenas saindo da nave e caminhando normalmente, mas a realidade pode ser bem diferente. A gravidade da Terra pode ser um problema. O oxigênio pode ser um veneno. Existe uma ideia muito comum de que toda a vida precisa de oxigênio, mas isso não é verdade. Na própria Terra existem organismos que vivem sem ele. Aliás, quando o oxigênio começou a se acumular na atmosfera terrestre há milhões de anos atrás, aquilo foi uma catástrofe para grande parte das formas de vida da época. O oxigênio é extremamente reativo. Respirar nossa atmosfera pode ser tão perigosa quanto um humano respirar cloro. Talvez eles precisem de trajes, talvez eles precisem de um ambiente controlado, talvez nunca saiam da nave. E ainda existem os micróbios. Se os filmes gostam de mostrar humanos enfrentando alienígenas, a realidade talvez fosse ao contrário. O maior inimigo poderia ser uma bactéria, um fungo ou um vírus. Um visitante de outro planeta não teria essa proteção. E nós também não teríamos proteção contra eles. O primeiro contato talvez fosse menos questão militar e mais uma questão biológica. E então por que fazer círculo nas plantações? Muitas histórias associadas a extraterrestre envolvem círculos em plantações. Mas vamos pensar, uma civilização resolve o desafio da energia, da viagem interestelar, de sobrevivência em mundos alienígenas, cruza anos-luz de distância e então amassa uma plantação de milho? Não faz nenhum sentido. É possível? É, claro que é. Mas parece improvável. E as mutilações de gado? Se uma civilização possui tecnologia capaz de cruzar o espaço interestelar, ela provavelmente também possui formas extremamente avançadas de coleta de informações biológicas. Nós humanos já conseguimos sequenciar um DNA com tecnologias relativamente primitivas quando comparado a uma civilização interestelar. É difícil imaginar que a melhor estratégia deles seria realizar um procedimento misterioso em uma fazenda isolada no interior do Paraná. Então o que eles poderiam querer? Talvez a resposta seja algo que nós mesmos fazemos. Ciência. Os humanos estudam baleias, estudam gorilas, estudam formigas, estudam tribos isoladas. Talvez nós sejamos apenas mais um objeto de estudo. Essa possibilidade é mais interessante do que ouro, petróleo ou minerais. Talvez uma civilização inteligente é que seja esses elementos raros que os alienígenas estão procurando. Porque talvez planetas habitáveis sejam comuns, mas espécies tecnológicas, talvez isso seja incomum. Nesse caso, a Terra seria mais valiosa não pelos seus recursos naturais, mas pela sua história. A humanidade parece ser tecnologicamente avançada, mas só para nós. Porque se for olhar para a linha do tempo da história, tudo começou praticamente ontem. A eletricidade começou a transformar o mundo há pouco mais de um século. O rádio surgiu há cerca de 100 anos, a televisão ainda mais recente. A inteligência artificial moderna explodiu aí há poucos anos.
Para uma civilização milhares ou milhões de anos mais antigas, nós talvez parecemos uma espécie que acabou de descobrir o fogo, porque de certa forma foi exatamente isso que aconteceu. Talvez sejamos um experimento em andamento. Imagina um observador observando uma colônia de formigas. Ele não precisa interferir, não precisa conversar, não precisa pousar no formigueiro. Agora amplie essa ideia para uma escala cósmica. Talvez uma civilização avançada tenha mais interesse em acompanhar a nossa evolução do que a fazer algum contato. Afinal, uma espécie que acabou de aprender a manipular energia, criar computadores e enviar sinais para o espaço pode ser um fenômeno raro. E então chegamos à pergunta mais famosa da astronomia. Se o universo é tão grande, se existe bilhões de estrelas, se existe bilhões de planetas, aonde está todo mundo? Talvez as civilizações inteligentes sejam raríssimas, talvez estejam muito distantes, talvez existam tecnologias que ainda não conseguimos detectar, ou talvez elas estejam observando e nós simplesmente não percebemos. Quando pensamos em extraterrestre, é fácil imaginar discos voadores, círculos em plantações e histórias misteriosas. Mas a ciência nos leva para uma direção diferente. Ela mostra que a parte mais impressionante não seria chegar à Terra, seria sobreviver aqui e depois conseguir voltar para casa. Talvez uma civilização capaz de fazer tudo isso não venha procurar petróleo, nem ouro, nem vacas. Talvez venha procurar algo muito mais raro. Uma jovem civilização tecnológica que, na escala do universo, acabou de dar os seus primeiros passos. E pelo que eu entendi, talvez nós não sejamos os exploradores da história. Talvez sejamos o objeto de estudo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe e até o próximo vídeo.